Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem aí? Como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, né? Cuidando dos papai, da mamãe, do titio, da vovó, de todo mundo da sua casa, dos seus irmãozinhos, enfim, toda a família, todas as pessoas que estão do seu lado, tá? Aqui a gente vai preparando aula do nosso jeito, sem saber muito bem como funciona, mas tentando ao nosso modo. Nessa primeira aula eu vou estar mostrando para vocês todas as peripécias aí para se ter a aula de Sociologia dentro do currículo do Estado de São Paulo. A ciência, a Sociologia, ela sempre teve aí sobre fogo cruzado de intelectuais. Alguns que gostam dela e acham que ela é fundamental para a formação de vocês, e outros que acreditam, como hoje em dia a gente já viu, né, que ela não tem nada a ver, que não precisa dessa disciplina não, porque isso aí só cria pessoas teoricamente manipuladas, né? Eu particularmente acredito que ela é fundamental. E nessa aula eu vou estar apresentando o contexto histórico dela dentro do ensino médio, tá bom? Então tem aí uma boa aula, a gente vai lá pro ambiente, né, do PowerPoint. A qualidade não é das melhores, estou aprendendo a fazer isso, mas eu espero que vocês tenham aí uma boa aula. E não se esqueça de responder o questionário que está anexo ali perto, né? Eu não sei ainda como a gente vai colocar, mas tem um questionário que você vai ter que responder em cima desse vídeo que eu estou apresentando agora. A aula de hoje vai falar sobre o contexto histórico dessa disciplina chamada Sociologia dentro da nossa educação ao longo da história, né? Então a gente vai ver aí a sociologia no Brasil, a inserção dos saberes das ciências sociais, o histórico e perspectiva, a trajetória no sistema educacional brasileiro. As práticas das ciências sociais do Brasil, como elas se organizavam, principalmente aqui, né, no final do século XX. Todo mundo sabe que a sociologia, assim como a psicologia, é uma ciência relativamente nova perto das outras. Tá? Quais são essas disciplinas? Quais são essas matérias, né, ou objetos, né, de estudos? Né? Então eu tenho ali a antropologia, as ciências sociais, a economia, a sociologia, a história, a geografia, o direito, a psicologia e a estatística. Como eu já disse, a sociologia e a psicologia ainda começaram a se formar enquanto ciência só no final ali do século XIX. Tá? O conhecimento das ciências sociais entraram no currículo já lá na antiga escola secundária, né? Tinha lá sociologia, história, geografia, economia, psicologia, educação moral e cívica e estudos sociais. E a gente vai ver mais ou menos como foi esse processo. Tá? Aí tem uma ilustração, né, de um livro, História da Igreja de Deus e a Criação de 1885. E aí é onde aparecem as primeiras reflexões em relação ao pensamento sociológico. Né? Em relação à padronização do conhecimento científico, a gente sabe que a sociologia ela se espelhou muito, né, nas ciências físicas. Né? A produção científica só foi possível ser identificada a partir de 1933. Antes disso não tinha pessoas, né, pesquisadores que se debruçassem sobre questões sociais. Tá? Mas existiu aí uma fase pré-acadêmica, né? Praticavam as ciências sociais de forma autodidata e no ensino dos cursos preparatórios para magistério. O magistério era um curso que ensinava, principalmente as meninas, as mulheres, a ensinar crianças, né? Seria a pedagogia de hoje. Né? Também produziam manuais de sociologia, alguns produzidos em francês, outros escritos e editados aqui no Brasil mesmo. Os professores e pensadores de outras áreas se dedicavam ao estudo da sociologia. A gente vai ver que grande parte deles estavam ligados ao direito, né, aos advogados. O contexto histórico, 1840 a 1930, né, os temas que estavam em relevância eram o abolicionismo e a Constituição da República. Né? Então as reflexões sociais daquele momento estavam muito ligadas a essas duas questões, tá? O abolicionismo e também a República. 1840 a 1930, incorporação 1840 até 1930, a incorporação das teorias e conceitos sociológicos ao discurso político. De 1840 a 1930, incorporações de teorias e conceitos sociológicos ao discurso dos políticos e intelectuais.
surgindo pensadores sociais muito influenciados pelo iluminismo, o positivismo e o evolucionismo. Em um outro momento a gente vai ter a oportunidade de estar falando sobre cada um desses movimentos de teóricos no processo de entendimento das relações sociais. O que eles buscavam? Né? Eles buscavam explicar de forma científica, né, a questão da natureza e da sociedade. Né? E aí sim, como eu já disse, eles seguiam os preceitos, né, das ciências naturais, principalmente a ideia de metodologia da física. Ela vai aparecer com de forma mais vigorosa aí, né, no discurso dos cursos de direito. Né. Os intelectuais da época aí, né, queriam incluir a sociologia no curso de direito, na formação militar e nas escolas secundárias. Aí tem uma foto do Rui Barbosa, né, que propôs o debate da reforma do ensino médio, em 1870, a disciplina Elementos de Sociologia e Direito Constitucional nas faculdades de Direito. A institucionalização da sociologia, que vai se dar de 1891 a 1941, tem lá, em 1891, a reforma de Benjamin Constant. Ele propõe, então, pela primeira vez, a sociologia como disciplina do ensino secundário. Em 1901, a reforma de Epitácio Pessoa retira, né, oficialmente a sociologia do currículo, mas ela nunca tinha sido ofertada. Né? Ela estava lá naquela ideia de que poderia acontecer com o Benjamin, mas na verdade ela nunca foi colocada no currículo. A inclusão da sociologia no período de 1925 a 1942 no ensino evidencia a sistematização de uma ciência da sociedade. A gente teve aí um primeiro insight de colocar essa disciplina como oficial no currículo, né, do ensino médio, que naquela época era chamado secundário. O marco fundamental para a institucionalização das ciências sociais nas escolas, né, a reforma de João Luiz Alves Rocha Vaz, em 1925, né, ele inclui o ensino de sociologia nas escolas normais e na escola secundária. Então, o pessoal que estudava para dar aula, né, para fazer a formação de crianças, e também na escola secundária, que seria o ensino médio hoje. A Academia Santa Gertrudes, por sugestão do abade Dom Pedro Hauser, em 1917 abriu-se um internato que muito influenciou. Em 1922 foi criado o curso normal, equivalente à escola normal oficial do Estado. Né? Então toda a sociologia estava ali dando sustentação à formação dos professores. Os anos dourados da sociologia, 1925 a 1941. Né? Então vamos devagarinho aí para ver o que aconteceu com essa disciplina ao longo do tempo. Né? A institucionalização da sociologia. Em 1931, na reforma de Francisco Campos, a sociologia foi incluída como disciplina obrigatória no segundo ano dos cursos preparatórios. O ingresso nas faculdades de Direito, Ciências Médicas, de Engenharia e de Arquitetura. Em 1933, a criação da Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. E aí, a fundação em 1934 da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o diretor Fernando Azevedo, catedrático em Sociologia. Né? A instrução da disciplina Sociologia no curso normal do Instituto Estadual de Educação de Florianópolis, apoiado por Roger Baptiste Pearson e Fernando de Oliveira. Né? O Roger chegou ao Brasil em 1938 para ocupar a cátedra de Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, deixada por Claude Lévi-Strauss. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre esses pensadores da sociologia aqui no Brasil, tá? Principalmente Claude Lévi-Strauss, que exerce uma influência muito grande nos pensadores de sociologia no Brasil. A contribuição do Pearson para as ciências sociais brasileiras é indiscutível, e sua participação na LSP, né, levou a instituição ao reconhecimento internacional. Como pesquisador, incentivou a pesquisa de campo e a abordagem interdisciplinar. Então, ele é bastante importante, o Pearson, no contexto da história da sociologia no Brasil. Tá? De 1930 até o famigerado golpe militar de 1964, o que aconteceu? Né? Qual é o contexto histórico? O que está acontecendo para que nasce? A gente já viu isso em alguns momentos, eu já tinha falado isso presencialmente na aula, né? Então, mas eu tenho lá a expansão do capitalismo, a urbanização e a industrialização,
mudança no sistema simbólico, né? Mudanças culturais e educacionais que vão coincidir com a ampliação do processo de solidificação da sociologia. Tá? A ausência da sociologia como disciplina obrigatória, ela vai brigar sempre, né? Vão brigar sempre os políticos, os grupos políticos, alguns deles gostam dela como propulsora da reflexão social, né, a reflexão crítica, e outros não, que ela não deve atuar, como a gente percebe hoje. Né? Em 1949, Antônio Cândido, ele defende, então, o retorno do ensino de sociologia. Em 1994, 1954, em 1954, Florestan Fernandes discute as possibilidades e limites da sociologia no ensino secundário. Em 1962, os novos currículos para o ensino médio, o Conselho Federal de Educação e o Ministério da Educação, a sociologia não consta no currículo, ela não apareceu ainda em 62. A ausência da sociologia como disciplina obrigatória, né? A Resolução número 7, de 23 de outubro, do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, disciplina torna optativa nos cursos clássicos, científicos e ecléticos, em 1963, um pouquinho antes do golpe militar. A reforma de Jarbas Passarinho no ensino profissional, em 1971, e no ensino médio, a sociologia deixa de ser obrigatória. No regime militar, então, tanto a sociologia como a filosofia vão desaparecer aí, da grade curricular do ensino brasileiro. Né? Então, e no lugar dessa situação, o governo militar criou o estudo das ciências sociais, os estudos sociais, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ter professores dessas áreas. Né? Passou a ser uma disciplina obrigatória, então, os estudos sociais, no primeiro e no segundo ano, incluindo conteúdos de geografia, história e organização social e política do Brasil, a famosa USPB, né? Sem uma perspectiva crítica. As pessoas repetiam, né, fórmulas prontas. Tem disponível aí na internet documentos demonstrando como eram feitas essas aulas. Tá? O que acontece é que aprofunda os problemas e definições, denominações científicas. Né? O processo de reinserção gradativa da sociologia. Em 1984, a Associação dos Sociólogos de São Paulo promove mobilização em torno do Estadual da Luta pela volta do segundo grau, reinserida no currículo de São Paulo. Em 1986, a sociologia passa a constar nos currículos para o Distrito Federal também. Eu lembro que quando comecei a dar aula no Estado, essa disciplina, sociologia, estava ali entre psicologia e filosofia. Algum tempo eu dei aula de psicologia e filosofia, e depois, mais tarde, sociologia e filosofia. Em 1989, ela vai aparecer em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Constituinte Mineiro e Fluminense. A sociologia passa agora a crescer a ideia de que ela deve ser acolhida na grade do ensino médio, principalmente. Né? Conhecimentos fundamentais para a cidadania, né? Sociologia e filosofia, as duas universidades a Universidade de Uberlândia, eu lembro que eu fiz um preparatório, né, de filosofia e sociologia, porque era a única universidade que pedia isso no vestibular, que é a Universidade de Uberlândia. A nova Lei de Diretrizes e Bases, de 20 de outubro de 1996, né? O conhecimento de sociologia inclui áreas de ciências humanas, diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Depois, em 99, o Ministério da Educação lança o Parâmetros Curriculares Nacionais e inclui a sociologia e a filosofia como ciências humanas e suas tecnologias. O Fernando Henrique veta, né, o projeto de inclusão, né, do deputado Padre Roque, para que fosse obrigatório sociologia e filosofia, e o argumento é que não tinha grana, né? O pessoal não tinha dinheiro, os estados não tinham dinheiro para contratar professores de filosofia e sociologia. Lembrando de novo que São Paulo, né, estado berço do Fernando Henrique. Aliás, o Fernando Henrique é sociólogo, a gente sabe, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele também. Tá? Mas ele vetou, ele não deixou que se incluísse filosofia e sociologia como obrigatórias no currículo do ensino médio. Tá? Com o processo de reestruturação dos parâmetros curriculares, né, o ensino médio, a ciência, cultura e trabalho, né, material organizado por Maria Ciavata
e Gaudêncio Frigoto, contém inúmeros textos sobre o ensino médio que rompem com a dualidade entre formação geral e para o trabalho. As novas orientações curriculares, 2003 e 2005, né? 2005, provou o debate do MEC, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio não estavam cumprindo a LDB. Os conhecimentos de sociologia e filosofia eram apresentados apenas como temas transversais, tá? Até que a Câmara de Educação Básica, no seu parecer 38 de 2006, aí ele fala aí 7 de julho de 2006, né, como consequência, houve um compromisso do MEC de encaminhar propostas de alterar a lei e incluir sociologia e filosofia como disciplina obrigatória. Como resultado, foi-nos solicitado que apresentássemos um parecer sobre a inclusão da sociologia no currículo do ensino médio. Tal documento, Moraes 2007, deu origem ao parecer de 38 de 2006, estabeleceu obrigatoriedade da sociologia e da filosofia em todas as escolas públicas e privadas do país. Então, desde 2006, essa disciplina, filosofia e sociologia, são obrigatórias. Mas vocês percebem que é um ir e vir, né? Os grupos hegemônicos aí tentam brigar e põem e tiram sociologia e filosofia. O parecer 38 de 2006 tem resistência de alguns estados para a implantação, questionamento da validade da mudança nas diretrizes curriculares nacionais. A discussão na sociedade científica em prol do ensino de filosofia, a Associação Nacional de Pós-Graduação de Ciências Sociais e a Sociedade Brasileira de Sociologia. E aí eles organizaram o primeiro encontro nacional sobre ensino de sociologia e filosofia em julho de 2007. A reação das entidades, o Sindicato dos Sociólogos de São Paulo e a Federação Nacional dos Sociólogos. Essa articulação aí com deputados e senadores visando a lei que obrigasse o ensino de sociologia e filosofia resolve definitivamente a dúvida sobre mudanças das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio de 2006. Hoje a gente vive um momento peculiar, um grupo de pessoas também brigando para que se tire da grade curricular obrigatória, parece que já tiraram, do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio. Bom, então é para vocês terem aí uma noção, uma ideia do que é esse processo de inserção dessa disciplina como currículo. Até hoje a gente sofre muitos problemas com isso. Bom, essa é a primeira parte da nossa aula aí. Um abraço a todos. Tem aí uma referência bibliográfica, vocês têm um livro didático também. Se procurar lá a história da sociologia na educação brasileira, vão encontrar. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima. Como deu para ver aí, eu peço desculpas aí pela minha falta de expertise. Eu não sei muito bem mexer com isso, estou aprendendo. Até o final dessa quarentena ou desse afastamento social, eu vou estar craque nesse negócio de fazer aula virtual. Como a gente viu nessa primeira aula, a sociologia sempre teve sob fogo cruzado. Grupos de intelectuais defendem a sua permanência no ensino médio e grupos de pessoas, principalmente de políticos, querem que ela não querem ela no ensino médio ou em qualquer lugar, porque acreditam que ela manipula, que ela é uma disciplina que doutrina, como se ouve falar hoje em dia. Para mim, ela é fundamental e a gente vai ao longo desse tempo, mesmo que com aulas gravadas, desenvolver conceitos e aprender pensamentos que possibilitem uma visão mais crítica da sociedade e dessa forma que nos possibilite construirmos como cidadão mais esclarecido. Um abraço e até a próxima.